Amados irmãos, vamos ouvir agora a exposição da palavra do Senhor no Salmo de número 85. Vamos então fazer a leitura deste salmo. Salmo 85. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra bendita que acabamos de ler. Obrigado, Senhor, por teu cuidado para conosco em nos dar a Escritura em nossa própria língua, com um fácil acesso. Te louvamos por essa graça. Agora pedimos ao Senhor que nos abençoe, dando àquele que fala a capacidade para fazê-lo fielmente, e a todos nós para que ouçamos e sejamos edificados em teu Filho Jesus Cristo. Concede, pois, a tua bênção, sem a qual não podemos, Senhor, obter frutos da tua palavra. Concede que a tua palavra alcance o coração de cada ouvinte e promova em nós aquela mudança para nos conformarmos à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome dele. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje confessaremos mais uma vez. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esta confissão, ela tem profundo significado e muitas implicações. Confessar que Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, que Ele as sustenta e governa pelo seu poder, e que por causa de Jesus Cristo, Ele é o nosso Pai Celestial, tem como implicação que a nossa confiança, o nosso amor, a nossa esperança estão voltados para esta fonte, o nosso Deus. Sabemos que Ele é efetivamente, como diz a Escritura, a única fonte de todo bem. Sabemos que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada nele. E tudo o que sucede a nós, também confessamos, está dentro da providência de Deus para nós. E certamente Ele fará com que tudo isso redunde em nosso bem e na glória do seu próprio nome. São essas coisas que nós confessamos, por exemplo, no Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 9, Dia do Senhor 10. Nós chegamos a essa confissão porque o Espírito Santo nos concedeu fé para crer no que a Bíblia ensina sobre Deus e sobre a salvação que Deus nos oferece em seu Filho Jesus Cristo. E uma vez que nós recebemos esta fé, isso muda muita coisa em nossa vida. Isso muda a maneira de ver o mundo. Isso muda a maneira de reagir às coisas que nos acontecem. Mas, ainda assim, eu sei disso, vocês também sabem, que
e sabemos disso por experiência, que apesar de nós confessarmos o que a Bíblia ensina sobre o nosso Pai Celestial, muitas vezes, quando nós somos atingidos por aspectos difíceis da providência de Deus, pela aflição, quando nos sentimos angustiados, nós nos sentimos, por assim dizer, cercados por um nevoeiro que obscurece a nossa fé. Começamos a, às vezes, duvidar. Será que é a providência de Deus mesmo? Será que é isso que Deus quer? Uma coisa tão ruim para a minha vida? Nós somos abatidos, por vezes, pelo temor, pela ansiedade, pelas dúvidas. E é, de fato, nesses momentos que nós concluímos sobre a nossa fraqueza e fragilidade. E sempre vamos nos perguntar o que nós devemos fazer quando momentos assim chegam. E a resposta clara, que nós já conhecemos, é que nós devemos nos voltar para o Senhor, nosso Deus, mas, ao mesmo tempo, chegamos à conclusão, se a aflição que nos cerca nos obscurece a fé, como é que nós podemos orar de tal modo que o nosso olhar possa ultrapassar o nevoeiro da ansiedade, do temor, das dúvidas, e realmente possamos colocar a nossa confiança no Senhor? A Escritura oferece muitas passagens para responder a essa questão. Uma delas é o Salmo 85. Esse salmo aprendemos então que em momentos de aflição nós devemos nos voltar para o Senhor em oração. Então esse é o tema da mensagem desta noite. Em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor em oração. E nós vamos ver 3 pontos que nos dizem como nós devemos nos voltar. Primeiro, devemos orar com gratidão pelo passado. Versículos 1 a 3. Segundo, orar com súplica pelo presente. Versículos 4 a 7. E terceiro, esperança quanto ao futuro. Versículos 8 a 13. Então vamos olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Então, em primeiro lugar, versículos 1 a 3. Em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor em oração, com gratidão pelo passado. Vamos ver mais uma vez os versículos de 1 a 3. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Então, a primeira coisa que nós notamos nesse salmo é que lemos ali no início, ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. É um salmo, quando diz mestre de canto, é um salmo para uso litúrgico. E aí então observamos que este salmo tem os verbos do versículo 1 ao 7, todos eles no plural. Está indicando que é o povo de Deus quem canta, todos cantando juntos, todos os verbos no plural. Depois você pode perceber, versículos 8 a 13, temos uma só pessoa falando. Veja que o verbo fica no singular. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Então temos uma mudança do 8 até o final. Uma pessoa falando, seria a pessoa enunciando qual a resposta de Deus às petições dos primeiros versículos. Esse salmo, como diz o início, foi composto pelos descendentes de Corá, ou os descendentes de Coré. Talvez você se lembre sobre esse homem, Coré. Ele, junto com Datã e Abirão, participou de uma rebelião contra Moisés e Arão. E Corá e os demais rebeldes sofreram a disciplina do Senhor, a terra se abriu, estragou vivos no meio do acampamento de Israel. Mas aqui encontramos que os filhos de Corá escaparam. Revelou-se a misericórdia de Deus para com os filhos de Corá. Eles foram poupados. Mais tarde, alguns desses descendentes de Corá se tornaram, então, porteiros e guardas no templo, e outros se tornaram músicos e cantores também no templo. Então, este salmo é uma composição desses descendentes de Corá. Não sabemos exatamente quando foi a data, a ocasião histórica por trás desse salmo. E muitos estudiosos têm dito que
por causa de algumas palavras que nós encontramos no Salmo, esse Salmo teria sido composto depois do retorno do povo de Deus da Babilônia, depois de 70 anos que eles passaram lá no cativeiro. Se o Salmo se refere a esta época, então o contexto envolve aquilo que aconteceu nos dias do profeta Ageu, Esdras, Neemias, Zacarias. Mas no final das contas nós não temos a absoluta certeza. Tá? Uma indicação nessa direção, mas não podemos ter absoluta certeza. De qualquer forma, o Salmo menciona algum tipo de aflição, alguma situação que parece com essa situação do pós-cativeiro. Uma situação decorrente da disciplina do Senhor. Uma situação em que, por causa dos pecados do povo, a nação experimentou a ira do Senhor, de maneira que eles se sentiam, diz o versículo 6, como mortos, sem alegria. A razão dessa disciplina é que eles haviam caído em loucura, em insensatez, como diz o versículo 8. Eles pecaram contra o Senhor, eles se rebelaram contra a vontade do Senhor Deus. Eles experimentaram, então, as maldições da aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. E um dos efeitos dessa maldição foi que a terra deixou de produzir frutos. Eles plantaram, mas eles não estavam conseguindo colher à altura do seu trabalho, trabalhando muito e recebendo o pouco fruto desse trabalho. Se você já leu o livro de Ageu, por exemplo, você pode perceber que algo semelhante a isso aconteceu na época que ele profetizou. Então, o Salmo contém uma oração para que Deus perdoe o seu povo, mas não é com esta oração para pedir perdão que o Salmo começa. O Salmo, então, não começa lidando com o problema presente que essas pessoas estavam vivendo, o salmista estava vivendo. Mas o Salmo começa olhando para trás, olhando para o passado. Vocês podem observar, vejam em sua Bíblia, nos versículos 1 a 3, temos 6 verbos que descrevem os feitos do Senhor em relação ao seu povo, em ocasião anterior esses feitos do Senhor têm relação com o pecado do povo. Eles haviam então experimentado a ira do Senhor. E nesses verbos nós percebemos os seguintes verbos: favoreceste, restauraste, perdoaste, encobriste, reprimiste e desviaste. E vamos então começar por observar que este salmo está se referindo a alguma coisa anterior, a algum pecado contra o Senhor. Todos os verbos aqui estão no passado, então alguma coisa que aconteceu. No versículo 2 encontramos esse termo, iniquidade, que se refere a uma violação da lei. Também a palavra pecado, que se refere a errar o alvo. Então, o pecado da nação fez com que a ira de Deus viesse contra o seu povo. Veja o versículo 3. Temos 2 palavras que descrevem isso. A palavra indignação, e depois diz furor da tua ira. O pecado do povo atraiu a indignação e a ira de Deus. O Salmo não menciona, mas pelo restante das Escrituras e pelo que o Senhor faz, nós devemos entender que diante da ira do Senhor, a nação buscou arrependida pela sua misericórdia. Então o Senhor removeu a razão da sua ira, o pecado do povo. Por isso nós lemos no versículo 2, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Então esses 2 verbos estão descrevendo a atitude de Deus, a misericórdia de Deus. Ele derramou sua ira, pressupomos, eles se arrependeram, e então Deus oferece a sua graça, o seu perdão. Temos o verbo perdoar e o verbo encobrir. De modo que nós podemos dizer que quando Deus perdoou o pecado, ele o cobriu. Esse cobrir significa que Deus não ia cobrar mais essas pessoas por causa desse pecado. Ele realmente perdoou completamente. E mais uma vez, vemos que
a ira havia cessado, ele então mostrou sua bondade por meio de favorecer, dar a eles, ser favorável a eles e lhes restaurar. É assim que o Salmo começa: favoreceste. E depois, restauraste a prosperidade de Jacó. O Salmo começa já falando do efeito final do arrependimento. Então tem pecado, tem arrependimento, tem graça, e agora Deus torna a favorecer, a dar a eles as coisas que eles precisam para viver. Esse favorecer, se o Salmo tiver relação com o cativeiro, significaria voltar. E, na verdade, a palavra hebraica aqui usada para favorecer é uma palavra que geralmente indica o retorno de um cativeiro. E está aqui, então, falando dessa situação. Tem a ideia de considerar, no caso, Deus considerou aceitável essas pessoas. A restauração tem a ver com o retorno do cativeiro e o favorecer tem a ver com se tornar aceitável diante do Senhor. Portanto, o favorecer e o restaurar indicam que, por meio de evidências claras, o Senhor mostrou que de fato havia perdoado. Então é preciso entender: temos o pecado, Deus derrama sua ira, temos o arrependimento, Deus perdoa, e agora o sinal do perdão. Qual é o sinal do perdão? Favoreceste e restauraste a tua terra, ó Deus. A ira havia cessado. As provas do perdão foram concedidas. Isso aconteceu no passado, diz o Salmo. Então, meus amados irmãos, quando olhamos para este Salmo, aprendemos: quando nós temos que lidar com uma aflição presente, o Salmo nos diz: olhe primeiro para trás. O Salmo não começa direto com uma petição, mas com uma lembrança do que Deus já fez. Por quê? Porque olhar para as obras de Deus no passado nos faz lembrar quem Ele é, que é uma coisa que nós costumamos esquecer. Olhar para os feitos de Deus no passado nos ensina sobre a justiça de Deus, mas também sobre a sua misericórdia, como aqui se revela no Salmo. Nos ensina sobre a sua santidade, mas também sobre a sua graça e a sua bondade. E dessa forma, quando estamos com essa aflição em nossas vidas, em meio às aflições presentes, nós sabemos exatamente o que nós podemos esperar de Deus. A ideia é que você não terá surpresas. Se você pecou e se arrependeu, o que você pode esperar de Deus? O Salmo diz: você pode esperar o perdão de Deus, o favor de Deus, a restauração de Deus. A graça de Deus está oferecida àquele que se arrepende. É por isso, então, que o profeta Jeremias, ao lamentar o juízo de Deus sobre o seu povo, ao lidar com um quadro de desolação, ele diz o seguinte no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E poderíamos perguntar: o que é, Jeremias, que pode dar esperança a você? E aí, então, em seguida ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, em um momento triste, desolador, aflitivo da destruição de Jerusalém, quando Jeremias está lamentando, compondo essa poesia sobre a destruição de Jerusalém, para onde ele olha? Ele diz: eu vou olhar em direção a algo que possa me dar esperança. E ele olha para as misericórdias reveladas do Senhor. Então nós devemos trazer à memória sempre quem Deus é. E fazemos isso olhando para a Escritura, o que a Escritura diz sobre ele, o que a Escritura diz que ele fez, seus feitos, mas também quando nós olhamos para a obra de Deus na nossa própria vida, o que ele tem feito. Então, amados irmãos, aqui está a razão por que nós devemos começar as nossas orações
com adoração. Nós devemos começar com uma confissão da grandeza de Deus, de seu poder, de sua justiça, de sua misericórdia. Devemos confessar o que ele tem feito por nós. Devemos trazer à lembrança com gratidão os feitos de Deus na história do mundo, na história do seu povo e na nossa própria história. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos fala sobre como lidar com a ansiedade. Ouçam o que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. No texto grego, esse termo, ações de graças, vem antes de petição. Então, a ideia é você não começa a sua oração como quem está fazendo uma reclamação a Deus, mas você começa com gratidão pelo que Deus já tem feito a você. Então, quando antes de pedir, antes de orar enumerando os motivos pelos quais nós buscamos o socorro de Deus, nós devemos enumerar os motivos pelos quais nós devemos ser gratos a Deus. E quando fazemos isso, irmãos, pela graça do Senhor, o nevoeiro costuma se dissipar. A fé aparece. Podemos lembrar de quem Deus é. E é por esse exato motivo que depois de dizer, antes de pedir, comece sua oração com ações de graças, no versículo 6 de Filipenses 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo fala o resultado disso. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É por isso que o Salmo, então, 85, começa essa lembrança com os feitos graciosos de Deus pelo seu povo no passado. Favoreceste, restauraste, perdoaste, encobriste. É por isso que, em momentos de aflição, devemos nos voltar a Deus, o Senhor, com gratidão pelo passado. Agora, a segunda coisa. Em momento de aflição, devemos nos voltar para o Senhor em oração com súplica pelo presente. Vamos olhar os versículos 4 a 7. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Então aqui agora temos a oração, o pedido propriamente dito pelo presente. E esse pedido que o salmista faz aqui para o presente do salmista e das pessoas de seu tempo, esse pedido se fundamenta no caráter de Deus nos tempos passados, o que ele revelou, o perdão dos pecados ao seu povo, a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. Aí então, com base nisso, no passado, ele agora pede para o presente. E agora os verbos estão realmente no presente. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Esse verbo restabelece-nos é o mesmo verbo usado no versículo 1. Restauraste. Então lá foi usado no passado, no hebraico então é o mesmo verbo. Restabelecer, restaurar, aqui no presente. É uma oração para que o Senhor fizesse no presente o que ele já havia feito pelo seu povo no passado. Então o povo está dizendo, volte-se para nós, Senhor. Restaura-nos. E para que esta restauração se concretize, o salmista diz que é preciso que Deus retire de sobre eles a ira. Isso indica, então, que o povo estava sentindo o juízo de Deus sobre eles por causa do pecado. Mais uma vez, devemos pressupor aqui que ao fazer esse pedido, para que o Senhor retire a sua ira de sobre eles, que isso está sendo feito num contexto em que o povo já demonstrou, em alguma medida, também arrependimento. Então, é como se o salmista estivesse dizendo, Senhor, nós já nos arrependemos.
Nós já clamamos ao Senhor, mas, Senhor, nós não estamos vendo os sinais do teu favor e da tua misericórdia. Senhor, parece que o Senhor ainda está irado contra nós. Nós ainda estamos sentindo o peso da tua indignação, o furor da tua ira. Isso provavelmente é, entre outras coisas, uma referência à terra que continuava não produzindo os seus frutos. Os pecados deles haviam provocado a ira do Senhor e agora eles estavam experimentando ainda os efeitos da sua tolice. Veja que no versículo 5 temos duas perguntas que tratam dessa questão da permanência da ira do Senhor sobre o seu povo. Duas perguntas que requerem uma resposta negativa. Não. O Senhor não permanecerá irado para sempre com o seu povo. E no versículo 6, temos mais uma pergunta. Agora a resposta requerida é positiva. O povo roga para que o Senhor vivifique, para que ele os mantenha vivos, para que eles possam se alegrar em Deus. Mas observem que este pecado, para que o Senhor, observem que este pedido, para que o Senhor removesse a sua ira, restaurasse e vivificasse seu povo, é feito com base na misericórdia do Senhor. Veja o versículo 7. Se pede para que o Senhor mostre a sua misericórdia. E esse termo misericórdia, conforme nós o encontramos aqui no Salmo 85, é uma referência ao amor pactual de Deus, o amor que Deus tem pelo seu povo no contexto da aliança. É a bondade, a graça dele exercida para com o seu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Não só tenha misericórdia de nós. É um pedido para ver. Mostra. Eles querem ver os sinais da misericórdia de Deus sobre suas vidas. E então, no versículo 4, o Senhor é designado como efetivamente o Deus da nossa salvação, o Deus que liberta, o Deus que salva. E agora, quando chegamos nessa parte, ele diz: concede-nos a tua salvação. Então, em meio à aflição presente, o povo de Deus ora com base na misericórdia de Deus e diz: salva-nos, Senhor. Amados irmãos, quando o Salmo começou com uma lembrança do que Deus havia feito por eles, agora nós temos o pedido para que ele faça alguma coisa no presente, que ele os trate com graça e misericórdia, para que eles vivam, para que eles se alegrem. Quando nós olhamos com gratidão para tudo que o Senhor Deus tem feito por nós, o nevoeiro, por vezes, procura obscurecer a nossa fé, esse nevoeiro é desfeito. E nós podemos, então, naquele momento, orar com esse tipo de confiança, esperar com paciência, porque nós sabemos que, efetivamente, o Senhor salva, que o Senhor é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele nos ama, como ouvimos nesta manhã. E mesmo que a nossa aflição seja, como é em alguns casos, parte da disciplina do Senhor para nos despertar dos nossos pecados, ainda assim, quando nos voltamos para Ele arrependido, podemos esperar o perdão do Senhor e a sua bênção novamente. À luz do que Deus já fez por nós no passado, nós não devemos duvidar da sua graça no presente. A sua misericórdia continua de geração em geração. Ela se renova a cada manhã. Então, olhe para Cristo. Olhe para a cruz. Aí está a evidência mais clara do que Deus fez por você, e com base na pregação da manhã podemos dizer, aí está a evidência mais clara do amor de Deus demonstrado a você, da misericórdia dele, da graça, da bondade, da fidelidade de Deus. Então, em Cristo Jesus, você pode ter a certeza enunciada no Salmo. Você pode ter certeza que Deus ouve a sua oração, de que Deus cuida de você, de que Deus ama você. E é por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:32, como também lemos nessa manhã, aquele que não poupou o seu próprio filho,
Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a resposta que nós daremos a essa pergunta retórica de Romanos 8:32? Portanto, se Deus em Cristo é o seu Salvador, em momentos de aflição você pode se voltar para ele com súplica pelo presente, certo de que Deus socorrerá você. Se você pecar contra o Senhor, pode ter certeza que se você for a ele arrependido, ele vai perdoar você. E é sobre essa certeza, uma certeza que também avança para o futuro, que a parte final do Salmo nos fala. Então, chegamos ao terceiro ponto. Em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor com oração, com esperança quanto ao futuro. Vamos ler os versículos 8 a 13. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Então, a partir do versículo 8, nós podemos notar a mudança do plural para o singular. Então, é como se do versículo 1 ao 7, todo o povo cantasse, e agora, na parte do versículo 8, apenas uma voz vai falar daquilo que se pode ouvir do Senhor. É como se fosse alguém dizendo, aqui está a palavra do Senhor para o seu povo. Essa voz anuncia as promessas da salvação em termos maravilhosos, poéticos. Assim se evidencia que aquele que ora, que aquele que clama pela graça do Senhor, aquele que busca a direção do Senhor, também deve estar pronto para ouvir a resposta do Senhor por meio de sua palavra. Por isso lemos no versículo 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. E o que o Senhor dirá? Como será a sua resposta ao clamor do povo? O salmista diz, falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Então a igreja do Senhor é designada aqui como o povo do Senhor, como os santos. A esse povo o Senhor fala de paz. Essa palavra no hebraico é a palavra famosa, shalom. Se refere não simplesmente à ausência de conflito, mas tem a ver com bem-estar, tem a ver com bênção, tem a ver com prosperidade. Ainda no versículo 8, o povo é lembrado a não cair na insensatez. E insensatez aqui é o contrário de sabedoria, é uma referência à loucura do pecado. Pecar contra o Senhor é insensatez, é loucura. Todo pecado é loucura, mas especialmente aqui retroceder. É como se o salmista estivesse dizendo, é um absurdo, terrível, voltar de Deus para o pecado. Depois que Deus falou de paz. Você vai a Deus e Deus fala de paz, você se volta contra Deus e em direção ao pecado. Isso é loucura. Quanto mais você entende algo do Evangelho, mais loucura é voltar-se para o pecado. Isso vocês devem entender. Cada domingo, vocês ouvem a pregação, cada domingo vocês estão ouvindo Deus falar de quê? De paz. E se seguimos o caminho contrário a isso tudo, a Bíblia descreve essa atitude como loucura. Agora, a salvação foi mencionada no versículo 4, onde o Senhor foi apresentado como Deus da nossa salvação. No versículo 7, o povo rogou, concede-nos a tua salvação. Agora veja o versículo 9. Nós temos uma súplica, não uma súplica, mas uma confissão. Próxima está a sua salvação dos que o temem. Isso quer dizer que Deus responderia à oração feita nos versículos anteriores. Deus removeria os pecados. Deus afastaria sua ira. Deus evidenciaria o seu favor para com eles, com aqueles que reverenciam a Deus e o amam.
E ainda no versículo 9, lemos sobre o objeto dessa salvação do Senhor aos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Quer dizer que ao salvar o Senhor, o seu povo, o Senhor ao mesmo tempo manifestaria a sua glória. Nos versículos 10 a 13, a resposta do Senhor, então, é descrita na parte final do Salmo com vários termos ligados à aliança de Deus com o seu povo. Temos vários atributos do Senhor aqui que são apresentados de maneira personificada. Então é uma linguagem poética, como se a graça fosse uma pessoa, como se a paz fosse uma pessoa, como se a verdade fosse outra pessoa. Esses versículos descrevem a salvação e a bênção do Senhor sobre o seu povo. Em completa harmonia, todos os atributos de Deus. Versículo 10, registra-se esse encontro entre a graça de Deus, que é o seu amor pactual, e a sua verdade, a sua fidelidade. Então, a imagem aqui na parte final é como se duas pessoas estivessem andando na rua. E essas pessoas andando na rua, de repente elas se encontram. Nesse caso, quando Deus concede sua salvação ao seu povo, em resposta ao clamor do seu povo, temos, por um lado, o amor de Deus, o amor pactual de Deus. Esta pessoa, por assim dizer, caminhando na rua. Mas, por outro lado, nós temos a fidelidade de Deus. Deus se mantendo fiel à aliança que ele estabeleceu. E em alguns pontos pode parecer haver conflito entre esse amor e essa fidelidade. Porque o povo merece receber o juízo. Se Deus é fiel, ele vai dar o que eles merecem. Mas, pela graça de Deus, então, a graça, o amor pactual e a fidelidade se encontram. Depois, lemos sobre a justiça e a paz se beijaram. Mais um encontro. A justiça de Deus aparece, mas em vez do povo receber a ira do Senhor, que é o que a justiça conclama, o pecador tem que receber o que merece, em vez de eles receberem a ira que a justiça proclama, aí a justiça e a paz se beijaram. Paz aqui, mais uma vez, é a palavra shalom. Resume as bênçãos do Senhor sobre o seu povo. E agora, no versículo 11, a descrição prossegue. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. O quadro da harmonia entre o céu e a terra. O céu e a terra são reconciliados. O Senhor faz com que da terra a verdade, a fidelidade se evidencie. Mas ao mesmo tempo, do céu para a terra, ele faz com que sua justiça volte sua atenção para a terra. Diante dessa harmonia, mais um encontro. Diante desse revelar das perfeições de Deus, chegamos a uma conclusão. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Então, no versículo 13, o próprio Senhor é mencionado no final, como a caminhar pela terra. Então, adiante dele vai a sua justiça. E na medida em que ele caminha, tal como um precursor, suas pegadas são transformadas em caminhos. Caminhos pelos quais o Senhor passará. Caminhos pelos quais o povo do Senhor deve andar. Amados irmãos, em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor com oração, com gratidão pelo passado, com súplica pelo presente, mas também com esperança quanto ao futuro. Você sabe quem é o Senhor que você deve esperar. Você pode não saber os detalhes da resposta de Deus para a sua oração, mas há uma coisa que você sabe. E você a sabe por causa de Cristo Jesus. Não importa o seu pedido ou o que você possa estar passando em determinado momento da sua vida. Você pode orar a Deus e você não sabe como Deus responderá à sua oração. Mas uma coisa você sabe em Cristo:
Deus lhe falará de paz. Porque, na verdade, é isso que você tem ouvido dele desde o dia em que a graça foi revelada em Cristo Jesus, alcançou a sua vida. Você pode ter confiança quanto ao futuro, confiança para ver além do nevoeiro, da ansiedade, do temor, da dúvida. Você pode ter certeza, porque você tem recebido esta salvação de Deus, sobre a qual o Salmo fala. Quando nós observamos essas palavras do Salmo, veja essas palavras. Veja se você lembra onde elas costumam aparecer. Salvação, verdade, misericórdia, graça, justiça, paz. É como se pudéssemos reconhecer nessas palavras uma voz. Qual voz? A voz de Cristo Jesus, nosso Salvador. E de fato, o que lemos aqui, o encontro dessas perfeições de Deus se evidenciam de forma clara em Cristo Jesus. Por exemplo, em vários salmos há o encontro entre a justiça e a paz. A paz aparece como um fruto da justiça. E esses vários textos dos salmos e dos profetas que relacionam justiça e paz, eles estão falando de Jesus. Então olhe para Cristo na cruz. O que Deus se tornou para você a partir da cruz? Você deve dizer, sim, Deus se tornou o meu Salvador. Eu posso ouvir a voz de Deus me falando de paz. Então veja, em Cristo, tudo que o Salmo diz encontra seu cumprimento em Cristo. Em Cristo, a ira sobre a qual o Salmo fala, a ira é apaziguada. Ela não pesa mais sobre as nossas vidas. Em Cristo, o nosso pecado foi perdoado. As nossas iniquidades foram plenamente cobertas. Em Cristo, Deus se tornou favorável a nós. Em Cristo, nós fomos restaurados e vivificados. Nós recobramos a alegria que nossos primeiros pais perderam no Jardim do Éden. A alegria em Deus. Em Cristo, Deus nos mostrou as riquezas da sua misericórdia. Cristo nos libertou da loucura do pecado. Em Cristo, Deus nos revelou sua glória. Em Cristo, a graça e a fidelidade de Deus se encontram. Ele continua fiel e verdadeiro em todo o seu ser. Mas, ao mesmo tempo, ele é gracioso para conosco. Em Cristo, em Cristo, a justiça e a paz se beijaram. Como Deus poderia nos conceder paz, uma vez que nós merecemos o que a justiça requer, a eterna condenação? A resposta está na cruz. Deus foi justo ao condenar os nossos pecados em Cristo e justificador ao nos conceder a justiça de Cristo. E agora podemos dizer, conforme se lê em Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça e a paz se beijaram. Em Cristo, terra e céu foram reconciliados. Dos céus, a justiça baixou o seu olhar em nossa direção. Em Cristo, o Pai nos dá o que é bom. Em Cristo, o próprio Deus vem até nós. E com ele caminha a justiça, que nos abre caminho para que andemos por eles. Amados irmãos, aqui nesse salmo estão todos os tesouros do Evangelho. Aqui está o que realmente importa. Aqui está a vida verdadeira, a bênção que enriquece. Se você, então, olha para o Salmo 85 e pode dizer, bom, tudo isso que Deus promete aí, eu tenho experimentado. Então, de fato, se você tem a Cristo, você sabe que em momentos de aflição, você pode se voltar para Deus em oração e o seu Pai Celestial lhe responderá. Amém.